a ambição dos países pode agora ditar o fim do Narcos? Bem, isso seria extraordinário, não é? Se assim fosse. O que eu acho é que certamente pode ditar mudanças na forma como se encara a situação, não é? Nós de manhã, quando estivemos aqui a apresentar o programa, eu perguntei-te se querias começar pela novela ou se querias começar pela questão política, aquilo que agora se chama um bocadinho. Nem a Maria João nem a Carla quiseram escolher. Não, elas, claro, elas pela fazem, novela, fazem, claro. Eu já sabia que a Helena ia optar. Mas então pronto, levam com a doutrina de Dom Roy e eu esqueço a história das senhoras, não é? Ou seja, não, será saber. a doutrina de Dom Roy, será com o dedo de Donald Trump a substituir o M de Monroe, e o que temos é uma forma de atuar em que para já os Estados Unidos, como se sabe, consideram que muito daquele tráfico, o tráfico de droga, é uma ameaça ao nível do terrorismo, e o que, portanto, legitima a sua intervenção e faz deste combate ao tráfico um eixo daquilo que é a sua relação com outros países do continente americano, nomeadamente com aqueles onde estão sediados os cartéis, e o México, quer dizer, para mais, além de ter cartéis, tem também a partilha de fronteira com os Estados Unidos, o que dá a tudo isto uma outra perspectiva. Mas vamos começar por El Mencho, não é? O homem do cartel de Jalisco, e sobre ele já muito se tem dito. Eu acho que é muito interessante na sua captura vermos como, por exemplo, que já tinha sido tentada anteriormente, por exemplo, eles têm, por exemplo, viaturas que se vê que são, que parecem quase militares. Quando eu comecei a ver os vídeos da tentativa de o capturarem, e depois apareciam imagens do cartel de Jalisco, quando olhamos para lá, é evidente que aqueles homens têm um fardamento militar, os homens do cartel têm carros alterados. Aliás, na tentativa de captura em 2015, terão sido usados pelo cartel de Jalisco viaturas russas alteradas nas quais eram transportados lança-mísseis. Portanto, nós estamos a falar de estruturas militarizadas e estruturas que têm um impacto económico. Estima-se que a criminalidade leve 28% do PIB do México. Os cartéis são dos grandes empregadores do México, portanto há um peso económico. Temos de entender do que é que estamos a falar. Nós muitas vezes achamos que estas coisas da criminalidade, se acontecerem ali, a nós não nos dizem respeito, porque é lá um problema deles. Não, isto é algo que se torna transversal a toda uma sociedade. Havia imagens extraordinárias que era quando vocês comem abacates aí mexicanos aí na Europa. Pensem que as pessoas que produziram aqueles abacates pagaram muito provavelmente uma taxa a um cartel para poder produzir os abacates, para poder ter os trabalhadores, para poder ter segurança. Portanto, há um lado económico desta atividade. E que vieram desta zona onde ele foi exatamente, dos abacates, exatamente. Mas em todas as outras coisas, não se pense que é um problema circunscrito aos abacates. Em todas as outras, a economia torna-se... É como se estivesse ali de constantemente estar a pagar para poder produzir, ou de alguma forma a ser condicionada, porque também podemos ter atividades agrícolas, por exemplo, que não se podem desenvolver porque os cartéis querem que se produza outra coisa, por exemplo. Portanto, é algo que é transversal na sociedade mexicana. É muito curioso quando nós vemos os nomes das estruturas policiais, percebemos que eles têm criado estruturas policiais em cima de estruturas policiais, porque há uma que fica muito corrompida e, por exemplo, depois já veremos aqui a questão dos federales, os federais, não é? Porque se considera que neste momento são aqueles que não estão corrompidos. Portanto, não quer dizer que amanhã ou daqui a uns anos não tenham de ser substituídos por outra estrutura. Portanto, é algo que é transversal à sociedade e que agora, talvez até um pouco impulsionado por esta doutrina de Dom Roy, acaba por obrigar a chefia do Estado do México a, de alguma forma, tornar mais ativa, mais visível, mais enérgica o seu combate aos cartéis.
E aí, vocês já devem estar fartíssimos, só que não dizem nada, não é? Porque, é claro, então ela agora não vai contar a história das gajas, não é? Pronto, já se percebeu. Agora dou-lhe para ser intelectual, está aqui a falar de economia, de PIB, não sei o quê. Não, queremos a versão novela mexicana, era claro que mesmo sim. isso. Pronto, era aí, que eu também queria chegar. Pronto, então, o El Mencho, que ele torna-se, tem aqueles percursos habitualíssimos destas coisas todas, esteve nos Estados Unidos, aquilo tudo, uma prisão onde aprende muita coisa, isso também deverá levar a pensar um pouco neste sistema prisional, mas ele acaba a tornar-se, como é habitual nestas coisas, há um cartel que acaba a ficar enfraquecido, um cartel do qual ele fazia parte no México. Na luta pelo poder dentro do cartel, ele acaba a fundar o seu próprio cartel, o cartel Jalisco Nova Geração, e para a afirmação desse cartel ele conta muito com o apoio da sua mulher, Rosalinda González Valência. Ela é conhecida como a chefa e não é por acaso. É porque ela não é apenas a mulher do dono de um cartel, ou do homem que está à frente do cartel. É uma mulher com capacidade de liderança, logística, de pensamento, porque um cartel tem de se pensar, é uma espécie de uma holding, não é? Portanto, aquilo obriga a muita atividade. Ela tem tido, aliás, várias prisões, já foi presa 2 ou 3 vezes, depois foi posta em liberdade por bom comportamento, no México, e para isso contribuiu. E isso terá contribuído, ou não faço a menor ideia, porque não conheço assim tanto a vida do senhor, mas para que entre outra mulher nesta história, não é? Que é Guadalupe Moreno Carrillo, que é a mulher com quem o El Mencho se terá ido encontrar naquele conjunto turístico de cabanas. Ela, esta Guadalupe Moreno Carrillo, que também trabalhava no cartel. Portanto, eu tive uma espécie quase de desilusão, imaginei, pois ele era casado com a Rosalinda Gonçalves Valência e depois arranjou aquilo que é normal nestas pessoas, não é? De questão dos cartéis, os homens dos cartéis, arranjou-se uma bomba mexicana, literalmente falando. Não era nada disso, era uma senhora já nos seus 50 anos, uma mulher interessante, não tanto sequer aquele ar bombástico, não, uma beleza até muito cinéfila, muito serena, mas esta senhora Guadalupe Moreno Carrillo, de facto, terá sido seguida pelos investigadores norte-americanos até, e a inteligência americana, e portanto leva na prática ao local onde estava escondido o El Mencho. Ele ainda tenta fugir, acaba a ser capturado, e é aí que entra depois a terceira mulher desta minha história. Elas são todas mulheres muito interessantes, que é Cláudia Sheinbaum, que é presidente do México. E esta presidente do México, que eu acho que é muito interessante, porque ela procura apresentar esta operação como uma operação do México. E sabe-se como é o nacionalismo exacerbado de todas aquelas pessoas. Ela diz todas as operações, portanto, captura de El Mencho, se realizaram-se com forças federais, não houve participação na operação de forças dos Estados Unidos, o que houve sim, e muito, foi troca de informação. Quando nós vamos ver as colunas de opinião na imprensa mexicana, eu aqui estou a destacar 2 do jornal Universal, tem assim escrito, são 2 colunas de opinião. Uma diz, El Mencho, Trump pôs o México à prova e o México passou. A outra coluna de opinião, hoje aconteceu a verdadeira tomada de posse de Sheinbaum, a presidente do México. Portanto, isto é a forma como esta operação tem 2 aspectos importantes. Uma de consolidação de um poder político, que viu Maduro ser levado mais a sua mulher assim pela Delta Force, e eles não estão a considerar que isso aconteça a quem dirige o México, nem quem está a dirigir o México pensa que isso lhe pode vir a acontecer, e portanto faz o que se deve fazer, não é? Neste caso algo que até lhes interessa do ponto de vista política interna, embora seja altamente arriscado, mas esta é assim que querem que nós vejamos. É claro que aquilo que o México quer que nós vejamos não é bem aquilo que está a acontecer, porque toda a mensagem na imprensa mexicana, na política mexicana, é dizer a normalidade, estamos a retomar a normalidade, e depois uma pessoa vê aqueles vídeos dos desgraçados, dos turistas e de outras pessoas que estão lá e que mostram ruas cortadas, carros incendiados,
centros comerciais a serem assaltados, as pessoas a fugirem literalmente em pânico por todo o lado. Ou seja, vemos aquilo que acontece, são os homens do El Mencho, do cartel de Jaliscos, a fazer vingança. Portanto, abrem as prisões, matam polícias. É curioso porque nas caixas de comentários, eu falava isto com a Helena Garrida antes de entrarmos cá para dentro, uma coisa, nós aqui não nos diz, quer dizer, pronto, para nós é uma coisa de filme, não é? Por exemplo, qual é que será o destino desta Guadalupe Moreno Carrillo, a mulher com quem o El Mencho se foi encontrar? E eles escrevem, já está morta, vai ter uma morte exemplar, vai ter não sei o quê. Eu acho que ela deve ter sido levada para os Estados Unidos, não é? Temos aqui um convidado em estúdio que sabe destas coisas de segurança e depois explicará. Porque ela também estava no cartel, ela não era uma... Portanto, é uma arrependida, podemos entender. Eu acho que ela não é arrependida, Não. acho que é uma sobrevivente, não é? É uma sobrevivente. Já vamos perceber. Veja-se a senhora Delcy lá na Venezuela, se ela não... Não é também uma sobrevivente e que teve uma sobrevivente capacidade de bem adaptação. vestida. Uma sobrevivente bem vestida. Assim. E pronto, agora, nós temos aqui outra coisa que também já se receia, que provavelmente vai acontecer, não é? Que é a luta pela sucessão no cartel de Jaliscos, que eles acham que já deve estar para começar. Nós temos tido, e isso é que eu acho que é muito interessante, é como se cada vez, se neste momento o México vai começar a ter uma atitude mais enérgica junto dos cartéis. O que nós temos visto acontecer na América Latina é que quando se atacam os cartéis de um lado, eles deslocam-se para outro país ou para outra região dentro do mesmo país. Estamos a falar de país de grande dimensão. Portanto, nós vimos isso com o Pablo Escobar, não é? Que era o cartel de Medellín na Colômbia, e que, portanto, depois da morte do Pablo Escobar, vimos emergir muito mais o cartel de Cali. O cartel de Cali que terá mesmo patrocinado o fim do cartel do Pablo Escobar e a própria morte do Pablo Escobar. Portanto, os polícias que mataram o Escobar terão até recebido um prémio monetário significativo do cartel de Cali. Depois tivemos aqui, já no México, o cartel de Sinaloa com o El Chapo, e aqui estes cartéis do México nós já temos várias pessoas detidas nos Estados Unidos, não é? O El Chapo Guzmán está neste momento a cumprir uma pena nos Estados Unidos, dois dos seus filhos também estão, aliás um deles declarou-se recentemente culpado. Depois temos o caso da Venezuela, onde há vários cartéis, dos quais o mais conhecido é o cartel de Los Soles, não é? Dos generais venezuelanos, e pronto, sabemos o que é que tem acontecido. Nós temos neste momento Maduro e a sua mulher, mas já lá estavam El Pollo Carvajal, que também já estava preso. Portanto, tudo isto deste cartel feito por e com militares na Venezuela. Portanto, agora, uma das perguntas que eu acho que nós temos de pensar é para onde é que eles vão agora, não é? Vão-se mexer dentro do México, vão para outros países. Nós temos neste momento cartéis no México, no Equador, na Colômbia, no Salvador e no Haiti. Embora aqui o Salvador, as medidas muito drásticas do seu presidente, porque já está, quer dizer, de alguma forma têm têm conseguido reduzir muito aquilo que é a atividade do que eram as maras e o trem no El Salvador, mas, quer dizer, uma coisa é a dimensão do El Salvador, outra coisa é a dimensão do México ou da Venezuela. Pode haver um grande fascínio com aquilo que são as medidas, quer dizer, um grande fascínio e também um grande risco com o que são as medidas tomadas pelo El Salvador, mas a dimensão do El Salvador é um pouco diferente, quer dizer, deve haver ali sub-estados dentro do México muito maiores que o El Salvador. Portanto, nós temos aqui este lado, e que é para onde é que eles vão agora. Nós também temos, nunca falamos, mas há um país que neste momento é um não país, é um Estado completamente falhado, que é o Haiti, e que na prática é controlado por cartéis do crime. E, portanto, esta é uma pergunta: para onde é que vão? Ou seja, qual é que vai ser ou a zona do México ou... porque nós temos, na prática, aqui um cerco, temos o México, temos a Venezuela também, não é? E, portanto, eles vão ter de se agilizar. Uma das coisas, por exemplo, que se vê uma grande inquietação no Brasil é com qualquer intervenção que exista na Venezuela,
Isso quer dizer que podem passar, Há não é? uma fronteira Exato. ali. Mas há mais países na América Latina. Portanto, vamos ver depois o que é que isto pode levar. Depois eu acho Se é que pode levar a isso, não é? Pode levar também a uma grande instabilidade no México Sim. com sim, por problemas exemplo, para a própria Presidente. não é? uma das questões Essas são as grandes perguntas. Uma das questões neste, na não é? Colômbia, por exemplo, foi quando eles começaram, e esse é um dos problemas com o cartel de Cali, que terá levado até ao grande ataque depois ao cartel de Cali, é que eles passaram a ter partidos políticos. Passaram a entrar na política, a ter partidos políticos, e, portanto, aí as coisas ganham um nível que se pode tornar não controlável já. Portanto, nós vamos ter, isso é muito importante, e para acabar, nós vamos ter no México o Mundial de Futebol. Portanto, que país é esse que vai começar em junho no estádio Azteca, não é? O primeiro jogo vai ser entre a África do Sul e o México, não é? Mas que país é esse? Como é que vai chegar lá? Que imagem é que vai conseguir dar ao mundo? Quer dizer, porque tudo isto está a acontecer muito pouco tempo antes. E uma das coisas que impressiona muito, ou que me impressionou a mim quando procurei ver aqui os vídeos, até sobretudo das pessoas que estavam nas zonas onde o cartel de Jalisco está neste momento a espalhar o terror, não é? Para vingar a morte do El Mencho, nós estamos perante um país de infraestruturas, muitas vezes. Eu sei que isto tem muito a ver com o turismo, não é? Mas vêm as imagens dos turistas, os norte-americanos, os outros que estão lá, filmam tudo e vê-se esplendorosos hotéis, fantásticas infraestruturas, que a pessoa só pensa, eu vou ali mergulhar agora mesmo já, apesar de eu estar depois neste estado. Ia fazer-te bem? Ia sim. fazer-te bem? Sim, então não Com ia, água do de mar? certeza que fazia bem, olha, uma coisa, mesmo no estado em que aquilo está, pronto, sei lá, também não, numa vida acontecer nada. E então, mas é mesmo isso, as pessoas a ver que lhes podia acontecer alguma coisa, e aquilo é absolutamente terrível, mas são grandes infraestruturas, grandes Porque infraestruturas. esta zona também é uma zona de muitos reformados americanos. Sim, claro, que Para estavam, onde aliás, a estão- receber conselhos para não saírem, não Exatamente. porem pezinho na rua. Exatamente. Não é? Portanto, são zonas com ar rico no sentido europeu do termo até, e portanto, e há aqui um comprometimento, não é? Porque nós temos neste momento, além, eu agora aqui vou ter o meu momento de Helena Garrido, não é? Que é, nós temos a tal taxa oculta, não é? Dos quase 21% do produto interno bruto do México a ser sugado por causa do crime. Depois temos coisas que eles calculam como a redução do investimento, porque há empresas que não estão dispostas, estrangeiras, não é? O México tem dimensão para ter muito mais, dimensão e tudo, não é? Muito mais investimento estrangeiro. E depois, a partir de determinado momento, há empresas, grandes empresas, que não vão para o México. Ainda no início de janeiro, um dos cartéis, que eu não sei propriamente dizer o nome, raptou 10 mineiros Sim. de uma empresa canadiana, não é? Exatamente, e portanto temos os chamados custos, isso é um dos problemas, a Helena poderá depois explicar isto melhor, que são os custos operacionais, porque as empresas têm de pagar de tal forma, têm de pagar segurança privada, blindagem, calcularão que fazer seguros naqueles sítios não será fácil. E depois, em cima disso tudo, muitas vezes acabam de ter de pagar a propina ao cartel, não é? E depois há aqui aquilo que eu referi no princípio, que é que se estima que tudo somado e diminuído e multiplicado, os cartéis são, em termos assim, abstratos, portanto, qual é o maior empregador do México? O cartel. Portanto, eu acho que temos muito material para falar hoje.